Opa, tudo bom? O nome da história de hoje tá aí na descrição. Essa história começa com o nosso protagonista que se chama Dante. Ele se apresenta e acredita ser o homem mais inteligente do mundo. Embora essa informação possa estar em debate, ele decide nos levar de volta aonde tudo começou, que no caso é o ano de 4241 a.C. Nós vemos vários homens das cavernas comendo uns pedaços de carne perto de fogo. Mas, para surpresa deles, uma Lamborghini se aproxima deles e é difícil de imaginar algo tão avançado quanto a isso na era antiga. Mas o carro faz uma entrada muito barulhenta para o desespero dos homens das cavernas. Um cara loiro sai do carro e ele revela ser o ancestral do Dante e estranhamente pede um café com leite que claramente não faz nenhum tipo de sentido. E os homens das cavernas estavam muito insatisfeitos com o ancestral Dante. Então eles o atacam com raiva, e enquanto ele tenta passar como um herói, ele nota que isso foi um exagero e não uma história verdadeira. Então, em um flashback mais realista, nós somos levados a 1944, quando Dante realmente nasceu, porque essa é a sua primeira memória. Ele explica que ele começou a estudar os seus arredores no momento em que ele saiu do útero da sua mãe, e ele imediatamente surpreendeu a todos na sala quando começou a dizer o seu próprio nome. Isso não é um comportamento humano normal. Até os médicos ficaram muito chocados com essa situação. Ele foi considerado como uma aberração já de natureza e já processava o seu cérebro em alta velocidade. 2 anos depois, o Dante se torna um menino gênio que prefere livros do que brinquedos. Os seus pais não estavam muito emocionados ao ver o seu filho crescer da sua fase bebê tão rapidamente, mas ele ainda atende aos pedidos. Aos 5 anos de idade, o Dante ganha um aparelho de TV e fica muito feliz em testemunhar uma peça de tecnologia tão impressionante assim. A mãe do Dante estava preocupada que seu filho possa se deixar levar pelos filmes que estavam sendo mostrados, mas o seu pai estava confiante de que não há nada a temer com filmes bobos assim. O Dante escuta isso e concorda que o filme que estava passando ali é realmente sem sentido, mas ele ainda consegue aprender algumas coisas. Agora o Dante pede a sua mãe para conseguir um conjunto de laboratório, e ela surpreendentemente concorda com seu pedido e dá para ele, mas eles precisavam da aprovação do seu pai. Primeiro, o Dante obtém o seu conjunto de laboratório e imediatamente começa a trabalhar no estudo de genética de DNA. Ele vai até mesmo um passo adiante e ele consegue alterar a construção genética dos animais. O primeiro teste é um típico rato de laboratório e ele espera conseguir transformar o animal em um monstro. A ideia dele é criar um híbrido humano e animal, mas o rato morre rapidamente porque o Dante usou muito gênio humano. Nosso herói não perde a esperança e afirma que a ciência não é um caminho fácil. Ele continua com seus experimentos e é bem fácil para ele colocar as mãos em certos produtos químicos, devido ao fato do seu pai ser médico. Ele falha 127 vezes, mas seu próximo experimento aparentemente funciona, onde mostra aos seus pais o rato híbrido humano que ele criou. Mas eles ficam horrorizados ao ver a criatura, que parece ainda mais assustadora do que um monstro do Frankenstein. A criatura híbrida passa por uma crise existencial, então a família decide dar um passeio, mas acaba sendo um truque para que o Dante seja admitido em uma escola para cientistas loucos. A mãe do Dante relutantemente deixa o seu filho na escola, mas nós rapidamente vemos que isso não é verdade, e essa não é uma escola para crianças cientistas. Na verdade, é um hospício para doentes mentais. Apesar de saber no que estão se metendo, o Dante se aventura alegremente nesse novo mundo porque ele estava animado para aprender coisas novas. Ele visita um paciente no manicômio e ele fica com um ligeiro medo. O Dr. Pinance fala que vai examinar a mente do Dante com um olhar bem severo no seu rosto, mas o Dante estava mais do que feliz em saber que vai ser estudado. Ele diz ao Pinance que adora tanto aprender que ele não se importa em fazer isso até o dia que ele morrer. Isso é um pouco chocante para o Pinance e ele realmente não esperava ouvir isso. Agora o Pinance explica ao Dante que a razão pela qual ele foi trazido aqui para o exame é porque ele é extremamente inteligente ao ponto de ficar louco. Isso acontece porque o menino não considera os sentimentos dos outros seres vivos, especialmente quando se trata do seu próprio aprendizado. O Pinance até menciona o experimento com ratos que o Dante havia conduzido, e ele pergunta se ele ficou impressionado com os resultados. Mas o médico perde a paciência e grita com o Dante dizendo que ele não tem o direito de brincar de Deus e criou uma aberração, um monstro.
No entanto, o Dante não gosta do fato de ser consertado para atingir uma mentalidade de rebanho, assim como as outras pessoas comuns do seu mundo. Mas o Pinance afirma que transformará o Dante em um cidadão excepcional e aparentemente ameaça ele sobre o disfarce, falando que iria ajudar ele e não importa a atitude extremista que ele precise dar. O Dante tenta escapar. No entanto, o médico e ele começam a fazer cálculos extremos na sua cabeça. O Pinance se encontra em um espaço bastante aberto e localiza sua vítima no chão, tentando descobrir onde ele chegou. Todas as equações que o Dante estava gritando estava fazendo o médico tentar trazer o Dante até ele. Mas o Dante não vai cometer o erro duas vezes, e ele continua com as suas equações, e de repente se funde com a sua energia negra. O médico fica surpreso ao ver isso, mas o Dante convoca os tentáculos negros do seu corpo e ataca o Pinance com eles. Então nós vemos que isso estava acontecendo na mente do Dante, onde ele tinha se infiltrado, e o menino gênio identificou isso e é por conta disso que ele estava atacando. O Dante quer saber como tal conquista é possível, porque ele não sabe de qualquer técnica ou equação científica que possa permitir algo assim. O Dante vira pro lado negro e ameaça matar o Pinance se ele não revelar como ele foi capaz de entrar na sua mente. O Pinance tenta pedir misericórdia, mas é inútil, porque os tentáculos negros do Dante se aproximam dele. De repente, há uma interrupção, e isso faz com que o Pinance e o Dante se separem mentalmente e fisicamente. Ali tem um breve momento de confusão entre eles, e eles não sabem o que causou essa interrupção. No entanto, o Pinance cai em si e acusa o Dante de ser o culpado. No tempo em que ele comenta que isso é algo que ele não deveria ter feito, em vez de continuar com a terapia aparentemente fraudulenta, o Pinance decide que é hora de morder mais do que ele pode mastigar. Então, ele deixa o Dante sozinho e diz que ele pode ir. O médico informa a mãe do Dante que ela deve trazer ele na próxima semana porque vai demorar mais do que uma sessão para quebrar o Dante. Isso é motivo de preocupação para a mãe, e ela vai ver como que o filho tava. Mas ele diz que tava bem por enquanto. No entanto, esse não é o caso, porque o Dante estava claramente confuso com o que aconteceu e viu do Pinance. Ele tenta raciocinar que deve haver uma explicação científica por trás do Pinance, entrando na sua mente, porque isso é quase como se fosse magia. Esperando encontrar respostas para todas as suas perguntas, o Dante rapidamente corre para a biblioteca e passa por todos os livros que ele pode encontrar. Apesar dos seus esforços, o Dante não é capaz de encontrar uma única coisa que aponte como Pinance foi capaz de usar seus poderes de controlar a mente. No entanto, quando toda a esperança parece perdida, o Dante encontra algumas informações em um livro ao seu lado, e o Dante fica maravilhado com o que ele vê e acha que essa pode ser a única explicação por trás de toda a sua trágica experiência. Ele precisa fazer alguns testes primeiro para começar a trabalhar. Ele puxa um barbante da sua própria cama e pega um pouco de água, e o Dante cria uma estranha mistura de xícara e até mesmo coloca um pouco de comida lá dentro. Depois de terminar, o Dante pega o barbante com o copo e joga pela janela no jardim do lado de fora. O Dante usa essa armadilha para pegar um outro rato e o puxa para cima para que ele possa usar o rato em um experimento. O Dante grita por ajuda mencionando a presença de um rato no seu quarto. O guarda rapidamente corre para ajudar ele e abre a porta. O Dante usa a distração do rato para manter o guarda ocupado enquanto ele pega a chave e tranca com a enfermeira no quarto. Ele vai para o refeitório, onde encontra uma faca de cozinha e a empunha como se fosse um assassino em série. Ele enrola ela em um pedaço de pano e acende no fogão. Ele deixa tudo ligado para causar o máximo de dano. Como esperado, o refeitório começa a queimar e o calor se espalha lentamente por todo o prédio. Não demora muito para ocorrer uma explosão, e isso leva o caos para todo mundo. Enquanto todos tentam sobreviver a essa experiência horrível que o Dante fez, ele foi até a biblioteca usando a mesma chave. Enquanto isso, o Pinance chega ao manicômio e fica chocado ao ver que estava tudo pegando fogo. Uma enfermeira chama o Dante na esperança de encontrar ele são e salvo. Mas o Pinance já percebe que ele é o culpado e não a vítima aqui. O Dante conseguiu encontrar um arquivo do Pinance e ele decide que é hora de se apressar, mas ele escuta o médico chamando por ele enquanto ele entra no local. O Pinance mostra ter uma aura roxa ao seu redor, confirmando que ele não é um humano normal. O Dante não tem tempo ou habilidade para deter ele, então ele tenta fugir do Pinance. No entanto, o médico afirma que não há para onde ele correr no meio de toda essa bagunça. Independente disso, o menino gênio
pula sobre algumas chamas e queima suas roupas no processo. No entanto, o Pinance não vai deixar ele escapar tão facilmente e ele aciona um pilar que cai sobre o Dante. Ele estava confuso sobre como o Pinance é capaz de fazer algo assim, mas as tensões aumentam à medida que o pilar aparentemente o atinge no meio de todo o fogo. O que vocês acharam dessa história? Querem mais? Esse daqui é uma comic em andamento e eu posso trazer pra vocês assim que for saindo mais capítulos, beleza?